Olá, turma, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para apresentar mais um grupo de substâncias orgânicas. E na aula de hoje eu vou apresentar para vocês os ácidos nucleicos, substâncias presentes em todas as células vivas, até mesmo nos vírus que são desprovidos de célula. E é exatamente essa característica que faz com que os vírus tenham capacidade de reproduzir e sofrer mutações ao longo das gerações. Funções biológicas. Esse grupo são responsáveis pelo controle celular. Então, tudo que vai ocorrer na célula é uma responsabilidade de quem? Dos ácidos nucleicos. São responsáveis pelo armazenamento e transmissão das características genéticas. Então, essas características hereditárias é uma responsabilidade do DNA. Além disso, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Especificamente, o RNA tem essa função, sintetizar todas as proteínas do organismo. Características do grupo. Como eu já falei anteriormente para vocês, são substâncias orgânicas que estão presentes em todas as células vivas. Uma outra característica é o nome do grupo, o termo, o ácido. O ácido deriva do caráter da molécula, apresenta um pH ácido. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o RNA, que é o ácido ribonucleico, e o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Ambos, tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados, são constituídos por extensas cadeias carbônicas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo que forma essas cadeias, porque são vários nucleotídeos, eles apresentam três componentes, que são um grupo fosfato, um açúcar que vai ser diferente. No RNA é o açúcar ribose e no DNA é o açúcar desoxirribose. E isso a gente já tinha visto quando a gente estudou os carboidratos. Lá nos monossacarídeos eu falei para vocês que nos monossacarídeos se destacava a pentose. Por quê? Porque era nele que ficava os açúcar ribose e desoxirribose, aqueles que apresentam 5 carbonos na sua molécula. E por que exatamente? Porque esses açúcares participam da formação dos ácidos nucleicos. E base nitrogenada. Então a gente tem um esqueminha aqui, o fosfato, o esqueminha do nucleotídeo, a pentose, que no caso pentoses, porque ribose, desoxirribose, ribose RNA, desoxirribose DNA e base nitrogenada. Então, cada nucleotídeo é constituído por esses três elementos: fosfato, açúcar e base nitrogenada. As bases nitrogenadas dos nucleotídeos são classificadas em dois grupos, que são púricas e pirimídicas. Nas púricas ficam a adenina e a guanina. As pirimídicas, timina, citosina e uracila. Eu vou passar um macete para vocês, para que vocês aprendam mais rápido por associação. Não sei se vocês perceberam, na cor, eu mudei aqui a letra, a cor, né? Dei uma cor diferente exatamente para fazer essa associação. As bases púricas, a palavra púrica lembra pura. E quando a gente fala em pura, uma substância que vem na cabeça da gente, água, certo? Então, água, adenina, guanina. O restante são pirimídicas, timina, citosina e uracila. Agora eu apresento aqui para vocês uma tabela mostrando as bases nitrogenadas de cada ácido nucleico. Então a gente tem aqui as bases púricas e as pirimídicas e os ácidos nucleicos, DNA e RNA.
Vejam, as bases púricas adenina, guanina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. As bases pirimídica, citosina estão presentes também tanto no DNA quanto no RNA. Agora vem uma diferença. No DNA, a base pirimídica timina, enquanto que no RNA é uracila. E aqui eu também apresento para vocês uma outra diferença que eu já falei para vocês com relação ao açúcar, pentose, que no DNA desoxirribose e no RNA ribose. Turma, as ligações entre os nucleotídeos. Eu já falei para vocês que os ácidos nucleicos são constituídos por longas cadeias de nucleotídeo. Então, o que a gente deduz? Um é ligado ao outro. Então, como é que ocorrem essas ligações? As ligações irão acontecer exatamente sempre com um grupo fosfato de um nucleotídeo com o açúcar do nucleotídeo seguinte. Uma espécie de um trenzinho. Olha só, aqui a gente tem os bloquinhos separados, formando o nucleotídeo. Então aqui eu tenho um fosfato, a bolinha aqui, que vai encaixar exatamente aqui no açúcar. E, juntamente com esses dois, vem uma base nitrogenada. Então, forma aqueles três componentes do nucleotídeo. Então, tá ele aqui montadinho. Só que aqui eu tenho um trecho de uma fita de DNA. Eu tenho, na verdade, aqui 4 nucleotídeos. Vejam que um nucleotídeo está ligado ao outro por meio do fosfato. Então, o fosfato, ele vai de um nucleotídeo, conecta ao açúcar do outro. Então, estou mostrando aqui para vocês. Agora vamos conhecer a estrutura do DNA. O DNA, que é aquele responsável pela transmissão das características hereditárias, genes, ele apresenta uma dupla hélice. Ele apresenta 2 fitas em forma de espiral, que lembra mais uma escada, certo? Uma escada em espiral. Comparando com uma escada, os corrimãos da escada, eles são formados por essas fitas. E quem é que forma a fita? O fosfato e o açúcar. Enquanto que os degraus da escada são formados pelas bases nitrogenadas. Aí a gente já viu as bases nitrogenadas no slide anterior e eu quero apresentar aqui para vocês porque existe uma sequência. Porque se eu tenho uma base aqui, por exemplo, se nessa fita aqui, meu laranja, eu tenho aqui adenina, no mesmo ponto na outra fita, eu vou ter a timina. Se eu tiver citosina, então no outro ponto da outra fita, eu vou ter guanina. Então, olha só, eu tenho aqui a representação, as letras, adenina, que vai se encaixar com a timina, e a citosina com a guanina e vice-versa. Então, mais um macetezinho para que vocês memorizem com associação. Vou brincar com a escola, CG, certo? Citosina, guanina, ok? Então, o C está para o G, assim como o G está para o C. E essa escola que é top no Gama, certamente tem alunos top, que são vocês. Então, ó, alunos top, adenina, timina, ok? A estrutura do RNA. Vejam mais uma diferença. Enquanto que o DNA é uma dupla hélice, é uma fita dupla, o RNA ele apresenta apenas uma fita. E aqui eu tenho uma sequência ó, dos nucleotídeos ligados um ao outro. Lembra do grupo fosfato, o açúcar pentose aqui, ó, ligada a uma base nitrogenada. E as bases nitrogenadas, há uma diferença que a gente já viu também lá na tabelinha. Aqui a gente tem uma base, a uracila. Lá no DNA é timina. Essas três, adenina, guanina, citosina, são iguais nos dois ácidos nucleicos. Agora no DNA tem timina e no RNA tem uracila.
E aqui eu faço um resumo das diferenças que a gente foi vendo ao longo da aula. Olha só, então a gente tem as diferenças entre o DNA e o RNA. Algumas eu não comentei porque a gente também vai ver quando a gente estiver estudando célula, mas eu já vou dar uma adiantada aqui para vocês. Então a gente tem o DNA e o RNA. Uma das diferenças é com relação à localização. O DNA ele está localizado no núcleo e nas mitocôndrias, certo? Então o DNA fica no núcleo e nas mitocôndrias. Então existe um DNA mitocondrial. Enquanto que o RNA se localiza no núcleo e no citoplasma. A gente vai ver quando estiver estudando as células, as organelas e as estruturas, a gente vai ver que tem RNA junto com o ribossomo, exatamente aquela função de sintetizar proteínas. Estrutura da fita. No DNA, a gente viu que é uma dupla hélice, uma dupla fita em espiral, enquanto que no RNA, uma única fita. O açúcar do DNA, desoxirribose, por isso o nome desoxirribonucleico, e no RNA, ribose. E por fim, as bases nitrogenadas, que no DNA a gente vai ter adenina, guanina, citosina, timina. E no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil para